Macedo Costa é um município brasileiro do estado da Bahia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sua população estimada em 2020 era de 4.065 habitantes. A distância da capital baiana é de aproximadamente 179 quilômetros, ou 98 via ferryboat, e faz divisa com os municípios de São Felipe, Conceição do Almeida e Santo Antônio de Jesus. Conheça um pouco da história da cidade de Dom Macedo Costa, na Bahia. Pode falar. Bom dia, nós vamos fazer agora um pequeno resumo, uma síntese da história de Dom Macedo Costa. A primeira citação da história de Dom Macedo Costa começa no século XVII, com a criação da freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, no século XVII. E precisamente em 1718, essa freguesia foi dividida em 4, entre elas a de São Felipe. E nessa freguesia se localizava, ou se situava, na verdade, a fazenda São Roque da família Souza Piton. Aí o que chama na história, entra agora o que chama na história de uma vacância, porque para no século 1718 e há um surgimento novamente em 1883. No ano 1883, o padre Francisco, que até então não era padre, era apenas um diácono, Francisco Félix de Souza, fazia o seminário na capital. E lá, quando ele alcançou o posto de diácono, na Igreja Católica, quando alguém alcança o posto de diácono, ele já pode rezar uma missa. Então, o capitão Francisco Félix de Souza, que tem o mesmo nome do seu filho, fez uma pequena capela. O intuito não era crescimento nem desenvolvimento do povoado, de maneira nenhuma. O intuito era que seu filho rezasse a sua primeira missa naquela capela. E assim o capitão Francisco Félix de Souza fez a capela. E em 22 de maio do ano 1883, o Francisco Félix de Souza reza a sua primeira missa. Aí tem uma outra pequena vacância que passa a ser citado no ano 1890. No ano 1890, agora já então, Francisco Félix de Souza já era padre, conheceu Dom Antônio de Macedo Costa, na capital. E surgiu o que chama na história de uma amizade apenas um vulto. Ele conhece Dom Antônio em 1890 e Dom Antônio já morre em Minas Gerais em 1891. Então foi uma amizade aí de menos de um ano. Aí, novamente, é uma parada na história, é o que chama de vacância. E passa para uma citação no ano 1938. Há até uma confusão que as pessoas fazem com o nome da cidade. O nome da cidade não faz parte da emancipação política. A emancipação política é de 62, mas o ano é de 1938. Então, a família Souza Piton, em homenagem a Dom Antônio de Macedo Costa, no ano 1938, resolve homenagear a cidade. Que, na verdade, a lei está até aqui ao meu lado, ali na parede, que é a Lei 11.089, que é a lei que altera o nome da cidade. E no ano 1953, uma outra lei, a 628, altera de povoado para a vila. Aí agora era a Vila Dom Macedo Costa. E em 1962 é que a cidade é emancipada. Inclusive nós temos aqui uma lista com todas as pessoas que estavam presentes, o nome de todas elas. São 8 pessoas que compareceram naquela manhã, que estava na presença do general Juraci Montenegro Magalhães, que é o senhor Astério, um dos que estava, o senhor Astério, o senhor, no caso, João Canso. Na verdade, são 8 pessoas que estavam ali. Então a nossa história se resume praticamente nisso daí. E a última lei mais recente é de 2015, quando na regularização do território, juntou em consenso Dom Macedo Costa, Santo Antônio de Jesus e Almeida, e lá resolveram mandar para a Assembleia Legislativa essa lei, que está aqui também na parede, que é a Lei 13.356, que altera os limites de Dom Macedo Costa. Então é mais ou menos isso um resumo da nossa história.